estou numa campanha de jejum e hoje estou no quarto dia. E estou buscando armas espirituais. Estou tomando posse daquilo que vem do coração de Deus, porque a nossa luta hoje é mais uma luta defensiva. Porque, como disse o apóstolo Paulo aqui nesse texto, tratando de fé, ele fala assim, né? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como o mesmo apóstolo declarou que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, a nossa luta, igreja, não é café pequeno, não. O apóstolo Pedro colocou lá que o diabo anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aí nós precisamos verdadeiramente de uma armadura. Precisamos de proteção. E nós, como humanos, somos muito limitados nesse sentido. Obviamente que necessitamos da ajuda de Deus, da ajuda que vem do alto, do socorro que vem do alto, do amparo que vem do alto, da provisão que vem do alto. Interessante que Paulo entrou aqui no escudo da fé. O escudo era uma arma de proteção, que protegia praticamente todo o corpo. Mas eu quero tratar mais especificamente nesta manhã com os amados acerca de fé, para que nós realmente entendamos qual é a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que faz a diferença diante de Deus? Jamais podemos nos esquecer que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E a fé é uma qualidade, uma virtude, é um dom, é algo tão exponencial diante de Deus que o próprio autor aos Hebreus, ele declarou que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Paulo colocou lá em 1 Coríntios 13, fundamentos extremamente importantes para Deus: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. O mais importante desses três é o amor, certo? Mas a fé está lá juntinho. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o justo viverá da fé, é claro que isso tem que fazer parte da nossa vida. Teve um momento que Jesus declarou assim: homens de pouca fé. E olha que a situação lá, gente, onde Jesus relacionou a ausência de fé com a situação, era uma situação caótica, era uma situação terrível, onde os discípulos, eles estavam diante de uma grande tempestade, uma assolação no mar da Galileia, e que, gente, qualquer um poderia vacilar sobremaneira diante da situação, diante da circunstância que eles estavam enfrentando lá. Porque as tempestades no mar da Galileia são tempestades terríveis, ondas de 4 a 6 metros de altura, tamanho, a força do vento
despertaram nele, e ele se manifestou, acalmou com seu poder, acalmou ali o vento, acalmou a chuva, acalmou as ondas, acalmou o mar. Não é o mar, né? É um lago grande, mais conhecido como Mar da Galileia. Então, gente, nós como povo de Deus, nós somos justos. Justos não porque nós nos fizemos justos, mas porque Deus nos faz justos. Paulo falou que o querer e o efetuar é de Deus. Então Deus, por sua bondade, nos tornou justos e justificados. E o justo viverá na fé. Tem 4 passagens bíblicas que tratam sobre isso. Abacuque 2:4, o justo viverá na fé. Aí, claro, que Paulo, lendo o profeta Abacuque, ratificou lá em Romanos 1:17, que o justo viverá da fé. Paulo se baseou em Abacuque, com certeza. A primeira passagem está em Abacuque. Aí Paulo reiterou isso em Gálatas 3:11, o justo viverá da fé. E depois o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 38, o autor aos Hebreus, ele falou que o justo viverá da fé. Mas tem uma continuação em Hebreus. E a continuação é a seguinte: e se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Então nós vamos agora em Hebreus, se você quiser abrir, Hebreus 11. Para começar, qual que é a melhor definição de fé que nós temos na Bíblia? Qual é a melhor definição de fé? O autor aos Hebreus, no primeiro versículo de Hebreus 11, ele define qual é a melhor definição de fé. Wagner, leia para nós, por gentileza, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé tem tudo a ver com a fé. É pela fé que nós temos fé. Porque é uma situação totalmente atrelada ao abstrato. Aquilo que não se vê, mas se acredita. Nós não podemos ver Deus, até porque Deus é Espírito. É impossível ver Deus, mas nós acreditamos em Deus. E acreditamos em Deus pela fé. E Deus é tão real como o vento. Como o vento. Alguém já conseguiu ver o vento? Algum de nós aqui já viu o vento? Não. Ou lá o vento. Aqui Passou lá correndo. Olha o vento passou correndo e rápido. Ultimamente, esses ventos, né, queridos? A gente sente, meu Deus. A gente sente, mas não consegue enxergar ele. Porque o vento é espírito. Não, o vento não é espírito, o vento é abstrato, é invisível.
Então, queridos, a fé, ela está atrelada à esperança, àquilo que se crê, aquilo que se espera. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No entanto, Paulo, ele declarou que nós, como povo de Deus, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que ele quis dizer? Que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Claro que tem gente que é racional, né? E só acredita vendo. Eu só acredito se eu. Foi o que aconteceu com Tomé. E como dizia meu pai, levou um chacoalhão de Jesus. Levou um chacoalhão de Jesus. Eu só acredito se eu ver as marcas nas mãos. Aí Jesus se manifestou e se dirigiu a Tomé. Falou para Tomé o seguinte: não seja escrito, mas seja crente. Crente. Bem-aventurados somos nós que não vimos, porque teve gente que viu Jesus. Teve pessoas que se depararam com tantos e tantos feitos, milagres, operações tremendas e gloriosas da parte de Jesus. Os discípulos que andavam com ele ali. Olha, gente, eu estava lendo o Êxodo hoje, e quantas manifestações de Deus ali com o povo de Israel. Eu fiquei pensando e meditando na travessia do Mar Vermelho, e aquele povo que viu aquele vento soprar e partir as águas. Olha, Pai, a potência de Deus, e o povo passar em seco. Mas o povo é tão tendencioso ao mal, que mesmo depois de viver uma experiência dessa plenitude, ou dessa amplitude, melhor dizendo, ainda assim, depois disso, chegaram num lugar lá e já reclamavam por falta de água. Tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. A primeira situação que aconteceu, ausência de água, reclamaram. Que o povo é tão propenso ao mal, não é verdade? Como nós somos propensos ao mal. Isso é terrível. Aí Deus falou para Moisés: vai ser assim, pega aí um galho de uma árvore, joga na água lá, e a água vai ficar doce, porque a água estava amarga. Chegaram nas águas de Mara. Mara quer dizer amarga. Então, gente, o povo tem essa propensão. Mas eu fico pensando naqueles israelitas que viram tanta ação de Deus. A noite acompanhava eles, a noite viu por causa de roupa esquentada. Exatamente. Uma manifestação tremenda. Daí Moisés subiu num monte, ficou um tempinho lá, voltou, estava adorando outro Deus, não sei se para afrontar Deus, já que não quer fazer o que eu quero, então por lá. Isso. Ele sabia que Deus existia, né? Exatamente. Porque Deus fez isso, né? Sim. Exatamente. Manifestações sobrenaturais da parte de Deus, uma nuvem de ti, uma coluna de fogo à noite. Deus estava com eles. Caindo pão no céu, codorna. Pão, codorna, provisão, água da rocha. E o povo contemplando tudo isso. Mas mesmo assim foi uma sequência tão triste que a maioria ficou pelo deserto. A maioria ficou pelo deserto. Aí chegamos nos discípulos de Jesus que andaram com Jesus. Quantas experiências! Jesus curando, ressuscitando Lázaro. Depois de 4 dias.
depois de tantos dias, tantas coisas. João, lá no último capítulo, ele falou assim, né? Que Jesus, ele falou tanto e fez tanta coisa que nem todos os livros do mundo poderiam relatar tudo que Jesus fez. É algo incompreensível para nós. Tudo aquilo que Jesus fez e falou de tremendo, de importante, de relevante. E aqueles discípulos contemplaram tudo isso. E Jesus falou, agora, bem-aventurados os que viram, crer, mais bem-aventurados ainda os que não viram. Ou seja, nós que vivemos pela fé e cremos, como nós somos abençoados. Porque tudo aquilo que nós contemplamos é pelo olho da fé, é por aquilo que acreditamos. Afinal de contas, nós servimos a Deus, mas servimos a Deus totalmente pela fé, crendo que Deus está intervindo, crendo que Deus está fazendo, crendo que Deus está operando, crendo que Deus está pelejando, crendo que Deus está provendo, crendo que Deus está livrando, crendo que Deus está sustentando, crendo que Deus está trabalhando. Aleluia! E tudo isso nós cremos pela sua palavra e damos credibilidade à voz do Senhor. E por que nós cremos? Pelo Espírito Santo de Deus que nos move, pela fé cremos. Já vivenciamos milagres. Tenho certeza que se eu desse oportunidade para os irmãos falar aqui na frente, cada um relataria uma experiência sobrenatural com Deus. É ou não é? Tenho certeza. Experiências tremendas que já tivemos com Deus. Provisão de Deus, Deus falar e se cumprir. Os irmãos têm testemunho aqui, amém ou não? Todos que aqui estão têm testemunho tremendo da parte, né, daquilo que recebeu de Deus pela fé. Pela fé. Vivemos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Damos por fé e não por vista, até porque o justo viverá da fé. Nós somos igreja hoje que vive da fé. Os anjos estão a nos servir pela fé. Pela fé. Eu não posso ver um anjo. O anjo não anda comigo, né? De uma maneira que eu possa ver. Tem, que nem o Silas Malafaia, é o pastor que tem lá os recursos para ter 2 seguranças, ou mais, para andar com ele. Quando nós estivemos ali na igreja do pastor Nelson, tinha lá uns cabras, que nem dizia meu pai. Já ouviu falar desse termo? Cabra? Bastante no Nordeste. Meu pai não vestia lá na Bahia, é tudo cabra. É tudo cabra, né? Cabra. Aí tinha uns cabras lá, mal encarados, tudo assim, ó, em plena desconfiança, né? Porque como que chama? De segurança, né? Não, aqui são policiais. Policiais? Mas é segurança, né? Faz a segurança de uma pessoa. Faz segurança particular. Segurança particular. E eles ficam antenados, né? Eles estão ligados, né? Se eu passar o mosquito aqui, na hora. Vem o mosquito também. Fone. Fica com fone, um em contato com o outro. E tinha lá uns 3 ou 4, Não, pelo menos. na verdade tinha lá em cima, no meio, e tinha embaixo. 2 em cada lugar. E por quê? Né? Certo ou errado? E a fé onde fica? Certo ou errado, na opinião de vocês? Tá certo que é um perseguido por falar muita coisa, muita verdade, mas. Isso. Óbvio que fé. Jesus está com. Na verdade, Acho que é certo, José, porque o Martin Luther King ele foi assassinado. sim. E ele não tinha. É. Então eu acho que nos dias que a gente vive,
na nossa atualidade hoje em dia, o pastor Silas Malafaia, ele não é só É alvo, né? não é só um pastor, ele É também é alvo. uma voz profética. Então, na verdade, o inferno contra ele não adianta, até homens de Deus morrem. Então, eu acho que Deus permite situações assim. E a maioria dos policiais que têm segurança deles são evangélicos também. Sim. Então, eles estão sendo ministrados de uma forma. Tem um louvor do Voz da Verdade que o título do louvor é Anjos Vestidos de Homens. Anjos Vestidos de Homens. Claro que todo mundo tem aí a sua opinião e a liberdade para achar certo ou errado. Isso vai da opinião de cada um, não é verdade? De cada um. Não que exista aqui um ponto X e aquilo é certo. Aquilo é certo. Mas a irmã colocou que é visado, é alvo. É alvo. É alvo. É por falar que muita gente não gosta de ouvir. Falar muito. Interessante essa colocação sua, eu estava vendo um vídeo meu lá, aí tem um irmão de outra igreja que nós sempre brincamos. Ele me chama de Malafaia, ele me chama de Silas, né? Eu chamo ele de um outro cantor gospel lá, e a gente fica brincando. Eu estava pensando no Silas Malafaia, daí veio Mar Fala. Mar Fala. Já ouviu esse termo? Mar Fala, esse cidadão. Mar Fala. E a pessoa, quanto mais fala, né, e fala, talvez possa criar inimigos relevantes. Por que Jesus, gente, pagou um alto preço? Por falar aquilo que doía nos ouvidos, principalmente dos fariseus. Se nós analisarmos Mateus 23, olha o quantia que Jesus falou no ouvido daqueles homens. 7 vezes pelo menos chamou eles de hipócritas. 7 vezes, hipócritas, vocês isso, vocês aquilo, vocês impõem fardos pesados nas costas dos outros, mas vocês mesmos carregam. Olha tudo que Jesus falou, e acabou morrendo na cruz. Mas afinal de contas, foi para isso que ele veio. Agora, gente, o Silas Malafaia tem seus anjos lá, vestidos de homens, armados. Certo ou errado? Você tem a liberdade para pensar, é certo ou errado. Ok? Também não dá para espiritualizar tudo. Só a questão é a seguinte: o Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho nos livra. Amém, irmão? Amém. Quem glorifica o Senhor pelo anjo? Amém. Você crê que o anjo está te protegendo? Amém. E outra coisa. O que está escrito lá no Salmo 127, Salmo de Salomão? Se o Senhor não edificar a casa, então trabalhos que, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia. O sentinela pode ter 300 seguranças. Sim. Olha aquele rapaz. Se o Senhor não vigiar. Josué, aquele rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos. Era um rapaz crente. Sim. Ele estava dando uma palestra. Mas são dois nos Estados Unidos, né? Porque estava com segurança do lado, não segurança do lado, estava em cima do telhado, né? O cara em cima do telhado. E era um criado de Deus. É igual esse Nicolas, tem que orar por ele. Porque é alvo também do Brasil. E eles pegam essas pessoas porque eles são orgulhosos. Isso é difícil pegar esse rapaz. Aí eles estavam achando que era alguém, de repente ele vai contar com um amigo. Fui eu que atirei, vai pegar. Sim. É igual aquele cara que roubou aquele museu de Paris lá. Ele ficava no prédio. Ele ficava no prédio, daí ele
assim, não, isso aí não foi ele, isso aí não é perfil dele, ele roubasse foi no apartamento. Aí quando ele estava falando dele, eles fazem, as pessoas que aprovam devem contra alguém, né? Exatamente. Infelizmente eles caem no próprio erro. Sim, com certeza. Ó, nós analisando aqui a morte do John Kennedy, a famosa situação lá que ele foi assassinado. Imaginemos nós todo o aparato que ele tinha de segurança, por ser presidente dos Estados Unidos. É coisa do filme, gente. E não adianta essas pessoas que são terríveis, eles imaginam o cara sabia que ia passar ali, né? Ficou na janela esperando. Exatamente, ficou na espreita, elaborou, planejou. Tem um filme muito bom que eu indico aí os irmãos assistirem, O Atirador. Inclusive o ator é evangélico, Mark Wahlberg. Lá eles são fanáticos, lá são tudo, porque daí quando ele matou, aí eles foram para prender ele, chegou outra pessoa e deu um tiro no cara e matou o cara. Veja só. Não, eles são doidos mesmo, não. Sim, exatamente. Eles matam, eles morrem. Então ali todo o aparato de segurança que ele tinha, mas mesmo assim foi assassinado. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. O que é mais importante para nós? É acreditarmos que Deus está à frente e nos livrando. Sim, é só isso. Deus que cuida. E isso é viver pela fé. Só que assim também não dá para usar muito racionalmente. Não dá para usar muito. Eu vou subir o morro do Rio de Janeiro pela fé. Não sobe. Aí se torna uma provocação. Aí se torna. Exatamente. Se você tiver uma orientação. Isso, exatamente. Se você tiver uma orientação, se você ouvir a voz, o Senhor vai lá e faz isso, vai lá e prega, eu vou estar contigo. Tudo bem. Porque o Senhor já levanta as pessoas da comunidade para pregar para essas pessoas, né? Sim. Agora, se você quiser vir de fora, aí Deus orienta. A minha irmã morou Verdade. no Espírito Santo, em Morro lá. Tinha facção, tinha horta de que fala? Assim, para chegar, não pode mais sair. Para poder recolher. A Zela morou. Que era Jucum, né? Tinha a base da Jucum. Mas, gente, não é fácil. Mas eles contemplavam homens armados. A Zela quase morreu porque ela estava grávida, tudo. Eles ficaram subindo, tudo assim, com arma, assim. Então, a gente é terrível. Então, é só se for um propósito mesmo, né? Só foi o propósito. Deus levanta as pessoas da comunidade, eles respeitam. Quem é missionário, eles pastor, respeitam. mora lá, eles sabem que não. Respeito, o pessoal Sim, tem oferece igreja. mas fala assim, ele está pregando a palavra, não está fazendo. É isso. Aí, daí eles, até a hora que Deus Até protege. a hora que Deus está entrando na vida de alguém, vai mudando através daquele pessoal. Exatamente. Agora, se é uma obra muito grande e for alguém para fazer e ser enviado, tem que ser enviado por Deus. Sim, Verdade. verdade. Não dá para abusar da fé. Não dá para abusar. Parece que eu li um relato que é ter um trabalho de jovens num lugar, uma conferência, alguma coisa assim. E aí, um dia choveu muito e transbordou um rio lá que eles tinham que passar em cima de uma ponte. E algumas pessoas já tinham chegado. Aí choveu torrencialmente e o rio transbordou. E um grupo de jovens eles estavam muito sedentos de chegar até aquele lugar. E se lançaram para nadar, para atravessar aquele rio que estava transbordante ali. E pela fé nós atravessaremos. Todos morreram. Todos morreram. Porque tem coisas que não vêm ao caso. Se torna provocação. Tem um vídeo aí do YouTube de um pastor que mexia com cobras lá nos Estados Unidos, em serpentes, e ficava lá no mundo, uma cobra aqui, de repente a cobra picou ele. Aí fazia cultos lá,
baseado naquele texto que Jesus falou: eu vos darei autoridade sobre serpentes e escorpiões. Não dá para levar o pé à letra. Morreu. Infelizmente morreu. Foi picado e fez a igreja continuar orando e continuou no movimento e de repente foi enfraquecido. Caiu lá. Não dá, gente, não dá. Desse jeito. Isso não é fé. Porque Deus está nos dando livramentos aí de serpentes, escorpiões, mas no que diz respeito a demônios, a nossa luta contra principados e potestades, Deus livrando disso, Deus livrando daquilo, mas como Jesus colocou lá no próprio Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Como está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque qual foi a proposta de Satanás quando Jesus estava no pináculo do templo? O próprio diabo levou Jesus lá no pináculo do templo. Olha que forte isso, que tremendo isso. Pegou Jesus no deserto e levou até Jerusalém, no pináculo do templo, e falou assim: lança-te daí abaixo, se tu és o Filho de Deus. Porque está escrito, Jesus tinha mencionado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tá bom, está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Foi para a palavra, o diabo foi para a palavra. E quantas pessoas estão sendo enganadas em relação à palavra de Deus, no que tange a fé? Estão tentando a Deus, estão colocando Deus à prova, estão exigindo de Deus, como se o homem tivesse esse direito de exigir alguma coisa da parte de Deus, sendo que pela fé nós teremos que viver totalmente com base na graça e na misericórdia de Deus, ou seja, embasado em tudo aquilo que vem de Deus para nós, só por amor dele, só por soberania dele, e que até mesmo no que diz respeito à nossa justiça, os nossos maiores atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus, até porque Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se que nós somos pó, como escreveu Moisés no Salmo 90, que o homem é um ser que expira, a nossa vida é breve. O homem é um ser que expira, é como um vapor que vem e que vai. E quem somos nós para exigir alguma coisa, ou colocar Deus à prova, ou ter um achismo de uma fé, a minha fé faz a diferença? Não tem, gente. Qual é a fé que agrada a Deus? Vamos a Hebreus 11. Tem aqui alguns personagens. Tem mais uns 15 minutinhos. Alguns personagens que fizeram a diferença pela fé. Vamos lá, como já leu, Hebreus 11:1, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. A melhor definição de fé: sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Olhando os personagens aqui e analisando cada um deles, pela fé, Abel, que fez a diferença na vida de Abel, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que carne. Olha, gente, ofereceu uma oferta a Deus exponencial, e isso foi tão forte que lhe custou a vida. Aquilo que ele ofereceu a Deus lhe custou a vida. Ele ofereceu uma oferta tão relevante diante de Deus que lhe custou a vida. Interessante que essa questão de oferta é que Deus está vendo o coração, Deus está vendo a adoração, e tudo baseado, gente, na sua soberania, na sua graça. Está chegando aqui na igreja para me ouvir. Daqui a pouco pousa.
Gente, interessante que nessa situação aqui, Deus fez comparação. Deus fez comparação das ofertas. Prestemos atenção nisso. Falaram que a pastora deu ontem lá para as irmãs, né? Se tratou de dízimos, de ofertas. Tem muita gente que acha que isso não deve ser mencionado na igreja, que isso não deve ser abordado, porque é uma situação aí constrangedora, talvez, é uma situação que se trata aí de finanças, então não é todo mundo que gosta dessa área, porque muitas e muitas pessoas têm dificuldades nesta área, ficaram negociando os princípios. Eu dou graças a Deus que nesta manhã que todos são dizimistas. Então não estou dando direto a ninguém. Nem tem por que dar direta, sendo que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Gente, muitas pessoas têm dificuldade nessa área de dar, de ofertar, de dizimar. Só que nós nos esquecemos do seguinte muitas vezes, é que Deus está olhando o coração nisso tudo. E onde está o nosso coração? Onde está posto o nosso coração? A relevância disso. E Deus faz comparação, é isso que eu acho interessante. E isso aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E essa é uma coisa que eu preciso fundamentar para que nós entendamos muito bem isso. Davi, quando ele deu uma oferta exponencial ao templo, ele nos revela algo muito importante. O que Davi nos revela? Davi teve um bom entendimento disso. Vale até a pena nós lermos, porque está ficando registrado aqui na rede social. Agora comigo, 1 Crônicas. Todo o texto de 1 Crônicas, Davi, ele está tratando aqui de uma oferta para a construção do templo. Aí Davi, ele deu uma oferta muito, mas muito boa, porque ele não poderia edificar. Deus proibiu ele de edificar o templo, mas ele, como ele amava muito a casa de Deus, então como que eu posso contribuir? Então eu vou pegar das minhas riquezas e vou dar uma oferta relevante. Fez isso, levou o povo a fazer isso. Aí o texto nos informa que o povo também contribuiu com devoção, com alegria, com generosidade. Aí o versículo 9 do texto diz assim, 1 Crônicas 29. Aí o versículo 9 do capítulo diz assim: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, Davi aqui no caso, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro. Olha, e o rei Davi também encheu-se de alegria, porque o povo entendeu. Olha, gente, é tão bom quando nós, líderes, fazemos apelos à igreja e a igreja corresponde de forma generosa, de forma boa, no sentido de contribuição. O povo faz isso por amor, o povo faz isso por devoção, o povo faz isso para Deus. Quando Moisés levantou lá uma oferta, o povo trouxe tanto, mas tanto, que Moisés chegou um momento que ele falou: chega, parem de trazer, já tem bastante, já tem o suficiente. E o povo está ali, gente, contribuindo. Olha a importância desse fundamento.
Aí, Davi, ele fez o povo contribuir também, o povo se alegrou diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Agora a sequência do texto diz assim: a oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Aqui, gente, é tremendo. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o Rei, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos são a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 14, gente, é fundamental que entendamos isso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos concluir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E nós apenas entendemos o que vem das tuas mãos. Ou seja, nós estamos administrando aquilo que não é nosso. Estamos administrando aquilo que vem das mãos de Deus. E como que nós temos que fazer isso? Tomando posse de maneira avarenta? Não. Agora é meu. Eu administro isso como eu quiser. O que é mais nobre para o homem? Ser generoso ou ser avarento? É segurar de ter ou dar e abençoar? O que é mais nobre? O sábio declarou lá em Provérbios 11, 24: aqueles que retêm a sua própria perda. Quanto mais se dá, mais se acrescenta. Aí ele adentra no 25, dizendo assim: a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Davi, ele está dizendo aqui o seguinte: tudo vem de ti, e nós apenas temos o que vem das tuas mãos. O que Abel fez tão impactante? Ele deu com amor, com alegria, com devoção, fez o melhor dele a Deus, ofereceu a melhor ovelha a Deus, e Deus não pagou, porque Caim deu coisa boa. Diz o texto lá de Gênesis que Caim pegou o resto de feira, que nem ouviu uma pregação uma vez. A feira, os melhores produtos estão no início. Você chega no começo da feira, está tudo lá, bonito, fresquinho. De repente o povo vai levando, vai ficando aquele restolho. Aí o povo vai entregando mais barato e chega um ponto que dão até de graça, porque vai ser jogado fora. Né? Talvez foi aquele resto de feira que Caim pegou e levou para Deus e queria que Deus se agradasse da oferta dele. Isso gerou morte, né? Isso gerou morte. Como é forte isso, né? Como forte. Na verdade é muito impactante, né? Porque, na verdade, o cristão, ele conhece a palavra de Deus. A pessoa sabe, a gente sabe se está fazendo certo ou errado. Mas muitas vezes o que está fazendo certo não morre. O que está fazendo certo é o que morre. É o que morre. É forte. É forte. Qual que era o tratamento severo de Deus com os sacerdotes ali em Malaquias? Gente, sabe por que o povo sofria? Deus pesava a mão sobre o povo, mas a culpa mesmo era dos sacerdotes. Porque os sacerdotes estavam sendo negligentes em ensinar o povo a fazer a coisa certa. Aí o povo trazia animal doente, animal machucado, animal ferido, animal bestial. Vamos oferecer isso aqui para Deus. Aí você tem um bom rebanho, animais saudáveis, mas você pega lá o que está doentinho. Esse aqui é Deus. Na verdade é barganha, né? Quer passar que está fazendo certo, na verdade não. Aí Deus, o que Deus? Deus protesta. Deus protesta. E Malaquias registra isso. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Pega isso aí e ofereça ao homem. O homem vai aceitar?
aí vem trazer esse tipo de coisa para mim. Não. Deus não estava tolerando mais isso. E o tratamento com os sacerdotes era um tratamento severíssimo, porque eles deveriam passar orientação ao povo. Se você abrir aí, esses dias eu estava ouvindo uma palavra que eu preguei, já faz tempinho. Preguei aqui na igreja mesmo. Estava até mais gordinho, mas era eu mesmo. Abre comigo em Malaquias. Aí eu falei assim: não precisa se preocupar, não é Malaquias 3, né? Que a Débora é Malaquias 3, né? Que trata lá do roubo ao dízimo. O profeta pegou forte, né? É tratando a questão de sonegação de dízimo como roubo. Gente, é ou não é? Outrora, os pastores falavam de roubo na cara, não é verdade? Mas hoje parece que pouco se fala isso. Culto de Santa Ceia, só isso. Hoje a pessoa sai da igreja e vai para outra, porque lá só está passando mãozinha na cabeça. Está aceitando tudo? Está aceitando um casal amigável? Alguém estava relatando isso ontem. Por que aquele casal deixou de vir na igreja? Porque estavam vivendo lá uma situação amigável, aí o pastor não tolerou, aí foram para outra igreja, contaram a situação, o pastor não tolerou, aí foram para outra igreja, o pastor não, aqui você pode ficar, pode se sentir à vontade, Deus entende isso aqui. Aí, hoje, as pessoas estão indo onde é conveniente, onde se sentem confortáveis, onde não tem palavra de confronto, palavra que chama arrependimento, palavra que manda colocar a casa em ordem. Aí fica fácil. Você está num lugar onde você não é confrontado. Mas, gente, se eu for em algum lugar e um pastor lá está dizendo do roubo a Deus, se tratando do dízimo, eu não terei problema nenhum com isso. Porque nesse sentido eu não estou roubando a Deus, eu posso ter outras falhas. Eu posso ser confrontado em outros sentidos, mas nisso aqui não. Só que, queridos, a maioria das pessoas tem problema porque se trata, não é verdade? Se trata disso aqui, quando mexe com o bolso, é complicado. A primeira vez que eu fui, né, que eu fui de Curitiba para Foz do Iguaçu, eu ouvi alguém falando, porque quando a gente está lá, depois que o trem sobe, sendo descer, gente, ou é um milagre, não tem para onde ir. Irmão Wagner já voou, né? Mais alguém aqui voa? Gente, depois que está lá em cima, aí alguém falou: olha, quando nós estamos aqui em cima, todo mundo é crente. Dá até fazer a pena do dízimo. Alguém comentou isso comigo. Dá até para pedir dízimo aqui em cima. Todo mundo é crente. Oh, meu Deus do céu. É só por Deus, né? É só por Deus. Gente, olha a palavra aqui do Malaquias. Versículo 6, primeiro capítulo, versículo 6 em diante. Já estou quase encerrando e nós vamos continuar essa conversa sobre fé. Domingo que vem, nós vamos fazer um café aqui. Domingo que vem eu dou continuidade a essa palavra.
ficamos nesse tópico aqui, porque é um tópico que eu posso pegar ele no domingo que vem e vai abranger mais ainda. Que o povo perece por falta de conhecimento. E se o sacerdote não der ênfase nisso, o povo ainda continua capengando, talvez porque isso é o ponto que mais pega no pé das pessoas. E que as pessoas estão perecendo por causa disso. O filho honra seu pai. Aqui Deus está tratando de honra. Né? O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é dele? Olha, gente, Deus cobrando, que coisa triste, que coisa medonha quando Deus cobra aquilo que deve ser lhe dado como obrigação. Se eu sou Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês quem? Pergunta a Deus a quem? Aos sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas não era o povo que estava fazendo errado? Mas o tratamento é com quem? Com os sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote não estava orientando o povo a fazer o certo. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E foi o que aconteceu lá com o Caim. E mesmo assim ainda pergunta de que maneira que desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E o pior, gente, é que o tratamento de Deus com os sacerdotes era um tratamento muito terrível. A partir do momento que eles negligenciavam e deixavam o povo perecer por falta de instrução. No capítulo 2, vejam o tratamento de Deus com os sacerdotes. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. E até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. O povo perecia porque falta de instrução dos sacerdotes. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Olha que forte isso. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, gente, o que Deus fazia com os sacerdotes? Qual que era o tratamento de Deus com os sacerdotes? Porque estavam negligenciando aquilo que eles tinham que fazer. O pastor pode pregar sobre amor, pode pregar sobre isso, pode pregar sobre fraternidade, pode pregar sobre fé, mas chegou na parte de pregar sobre o que vai se oferecer a Deus. Principalmente hoje, no contexto da igreja contemporânea, se tratando de dízimos e ofertas. Não, isso aí, coloca numa caixinha, não prega sobre isso, senão eu saio da igreja. Eu saio da igreja. Se falar de dízimos e ofertas, eu saio da igreja. Mas está fundamentado em qual palavra? Para a aliança. Olha, gente, Deus comparou a oferta aqui já no início, entre Caim e Abel. Esse aqui me ofereceu e ofereceu a mim. Agora você está trazendo sobras. Se você fizer certo, também haverá louvor para você. Mas o Caim acabou matando o Abel, e o Abel se transformou no primeiro herói da fé, porque ofereceu algo relevante para Deus. Agora, tem comparação também no Novo Testamento.
Se Deus comparou a oferta de Caim e Abel no Antigo Testamento, tem comparação também no Novo Testamento. Quando Jesus estava diante do braço de Pilatos, Jesus foi para ver como que as pessoas estavam contribuindo. E muitos esquecem dessa passagem. Aí, houve a contribuição, trazendo seus dízimos, diz o texto lá, é ou não é verdade? Está esse texto na Bíblia? Não? Trazendo lá os seus dízimos, de repente veio uma viúva pobre e trouxe 2 moedas. Houve uma comparação? Houve uma comparação, Jesus comparou as ofertas. Olha, muitos aqui trouxeram sobras. Trouxeram sobras. Mas esta mulher, 2 moedinhas, ela deu só amor, porque ela deu tudo que ela tinha. Agora, queridos, cá entre nós, eu não sou um pastor neopentecostal, porque os pastores neopentecostais, nós conhecemos muito bem quem são, todo momento eles estão enfatizando isso. Todo momento. Você vai no culto da igreja neopentecostal, eu poderia até dizer o nome de uma, mas não vou ser antiético. Você vai a ênfase, é isso, sacrifique, isso, aquilo, traga tudo, vem na tua casa, vem no teu carro, traga aqui, faça um voto com Deus, isso e aquilo. Gente, não somos uma igreja neopentecostal, mas não podemos deixar de pregar o princípio estabelecido por Deus. Aquela mulher, alguém pediu para ela fazer isso? Traga as tuas 2 moedinhas, dê um tempo, que você vai receber um elogio de Jesus. Não, ela fez de maneira voluntária, espontânea, por amor, por entendimento, por devoção, fazendo para Deus, que isso fala nos nossos corações pela fé, porque a primeira questão da fé que Deus usa, a fé que agrada a Deus, é aquilo que nós oferecemos para Deus, e que nada, nem mesmo o dinheiro, faz tão forte as nossas corações, a ponto de nós retermos aquilo que é para compartilhar e a fim de nós retermos aquilo que não é nosso. Como eu falei no domingo passado, que o dízimo é de Deus, não é nosso. Nós não damos dízimo, nós devolvemos dízimo. Amém. Não é nosso. Amém, queridos? Vamos colocar em pé.